Ok, pessoal? Boa noite. Todas e todos, bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar aí mais uma atividade do Núcleo Psicólogos Empreendedores de Blumenau, da CIB. Para quem não conhece essa atividade, a gente chama de encontro itinerante, apesar da pandemia não nos permitir, nesse momento, ir presencialmente visitar os profissionais, os locais, mas como a gente já tinha previsto ou em vista aí uma participação num espaço particular da nossa convidada, né, que é o Espaço Jardim Humano aqui de Blumenau. Como não dá para ir lá agora, a gente vai futuramente lá tomar um café com certeza, a gente chamou ela então para fazer uma apresentação nessa atividade em particular. A Dorita Krieger é psicóloga, nossa amiga, colega de longa data, e tem uma experiência interessante de doutorado, né, que se aplica ao tema, título dessa palestra, que é Psicologia e Espiritualidade. Não vou me estender, eu vou passar a bola para ela, ela vai poder falar e se apresentar mais até em detalhes e vai poder responder perguntas e interagir com vocês. Fiquem à vontade para, quando quiserem falar, liguem o microfone, quando não estiver falando, deixem mudo, para a gente não pegar muito som aqui de vocês, né? E quem tiver necessidade pode escrever no chat, que a Isabel está acompanhando, dá para fazer perguntas e comentários por ali também. Beleza, gente? Dorita, obrigado, bem-vinda e vamos em frente. Bola é tua. Ok, boa noite, agradeço, né, a oportunidade, Núcleo de Psicólogos de Blumenau, aí, para, né, a oportunidade para eu falar um pouquinho, né, do meu estudo, né, Psicologia e Espiritualidade, minha tese de doutorado, que eu finalizei ano passado, né, novembro de 2019, e agora eu estou passando, né, esse conhecimento, espero que seja um momento de bastante troca, né, estou aqui também para aprender com vocês, né, e vamos entrar um pouco nesse mundo aí da psicologia e da espiritualidade, né, que às vezes até causa uma certa estranheza, uns arrepios, assim, no mundo psi, né, mas que está tão propagado, né? Ou tão propagada essa questão da espiritualidade, principalmente agora, né? Nesse momento que nós vivemos da pandemia, onde eu percebo que as pessoas realmente procuraram, né? Um suporte, um apoio, né? Entre o meu meio aí, amigos, família, até pessoas mais distantes, eu percebo assim que houve essa busca, né, de algo mais, né, vivemos nesse não saber, né, então vamos explorar isso um pouquinho com o olhar da psicologia. E eu inicio aqui, então, falando um pouquinho dos meus caminhos percorridos, né, essa inquietude, esse questionamento que eu tinha aí desde a época da academia, né, da faculdade de psicologia, eu ficava me questionando, né, pensando comigo mesma, e a questão da espiritualidade, né, na psicologia. Então, eu imaginava assim, alguém no hospital, internado, acamado, sendo atendido, né, enfermeiros, médicos, psicólogos e tudo mais, e eu ficava pensando assim, será que há um espaço, né, de fala para essa questão da espiritualidade da pessoa que está lá internada, né, acamada, doente? Será que tem esse momento? Será que o profissional consegue acolher isso? Há espaço para a pessoa expressar o que ela entende por espiritualidade? Né? Então, esse questionamento eu até trocava um pouco com profissionais da área da enfermagem, essa coisa toda, e eu sempre escutava assim, algo assim distante, né? Não sei. Então, era uma questão minha, íntima, fazendo assim um comparativo com o sentido da vida de Frankl, era algo, né, que me movia, era a minha vontade de sentido era entender, né, ou querer saber como a espiritualidade dentro, né, da saúde
se desenvolvia ou não, né? Ou havia espaço ou não para ela, né? Então, lá fui eu, um tempo lá eu fui professora de um módulo Espiritualidade e Morte, e as coisas foram, né, acontecendo, se desenvolvendo, as trocas também, com diferentes, distintos profissionais da saúde, e até que, em determinado momento, eu encontrei uma pessoa que estava num processo de hemodiálise, e nós trocando muito sobre essa questão, e me veio, assim, um convite, né? Por que você não vai fazer uma pesquisa, né? Com as pessoas doentes renais crônicas, né? Por quê? Por que não fazer com essa população? Então, lá se abriu uma possibilidade, a Associação Renal Vida me recebeu, né, de portas abertas. Nesse meio já numa sincronicidade, né, as coisas confluíram aí para que eu fizesse o doutorado, e assim aconteceu. Então, pude fazer, né, o meu estudo, desenvolver ele na Associação Renal Vida, participando da vida, da rotina mesmo das pessoas, né, em hemodiálise, que é, quem sabe, né, quem acompanha sabe que é uma realidade severa, árdua, né, e a partir dali eu criei grupos focais, né, onde por um ano fiz a minha coleta de dados, foi um momento rico, especial na minha vida, né. Dizem que uma das melhores partes de uma pesquisa, de um estudo, é o momento da coleta de dados, e eu também penso que é assim, né? Foi um momento muito especial. E surgiu, então, né, a pesquisa, o estudo, a pesquisa de doutorado, com o título O Sentido da Espiritualidade para os Sujeitos com Doença Renal Crônica em Tratamento de Hemodiálise. Então, ali se efetivou, né, aquela minha ânsia, aquela minha vontade, né, de querer saber um pouco mais disso, né, dessa questão espiritualidade na saúde. Né? Então, eu queria saber qual é o sentido da espiritualidade desses sujeitos, né, no tratamento de hemodiálise. Então, tudo começou aí, né? A minha pesquisa, ela é descritiva, né? Observar um fenômeno, a metodologia é fenomenológica, né? Então, é totalmente descritivo, né? Eu descrevo o fenômeno espiritualidade, ok? Então, vamos adiante aí. Então, assim, na espiritualidade, o ser humano, acho que desde que o homem é homem, ele, de alguma maneira, ele manifesta, né, nessa transcendência dele, essa questão, né, de expressar, né, ou de trocar, né, com algo superior, vamos dizer assim, né? Os povos antigos, né, na questão das estações do ano, nas colheitas, né, já faziam seus rituais ali, né, de agradecimento à boa colheita, e podemos ir aí, né, em vários, os indígenas, vários segmentos aí, né, da sociedade que já manifestavam essa questão da transcendência, né? E já no século VII, aí, já existia a palavra espiritualistas, né? E designando, né, a qualidade daquilo que é espiritual, ou seja, independente, que independe da matéria, né? E sem cunho religioso, certo?
Então, esse já é algo do ser humano, né? Essa questão de espiritualidade já é algo do ser humano. É uma dimensão dele que a gente vai ver daqui a pouco aí. E essa foto eu achei muito interessante, as pessoas ali, elas estão doentes, né? Elas estão passando por uma questão de pandemia e elas se submetem, então, ali a uma bênção de um sacerdote ou algo assim, né? E a gente pode identificar um pouco com o nosso momento aqui também de pandemia, né? De toda essa severidade aí que vivemos atualmente, todas essas questões difíceis, né? Da vida, da atualidade, da nossa existência, né? Já se apresentava, né, para o ser humano, e ali não havia uma doença contagiosa, certamente as pessoas estão, né, com o rosto cheio das pintinhas ali, mas elas não praticavam o distanciamento, né? Então, de alguma maneira, isso já faz parte do ser humano, né? Viver as severidades da vida, as doenças, né, os males que abatem, acometem o ser humano, e, de alguma maneira, buscar um suporte espiritual, né, para dar conta disso, né? E assim vamos. E um panorama atual aí, né? Onde entra a espiritualidade atualmente, né, no Brasil. Tenho aqui a Universidade Federal Fluminense, né? Ela criou uma disciplina optativa, medicina e espiritualidade, né? Há também a medicina integrativa, já em várias faculdades, onde há essa abertura, né, para o médico, para o profissional da saúde, estudar, aprofundar os seus conhecimentos em relação à espiritualidade. Eu acho isso fantástico. Na área da enfermagem também já, né, algo assim. E na Europa, Estados Unidos, então, essa já é uma prática de muito tempo, né? Nós aqui, que as coisas estão iniciando agora, né? E assim, o Instituto do Coração, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, Sara Kubitschek, todas são instituições que já levam, né, em conta, ou que já percebem o ser humano como um ser integral, né, biopsicossocial e espiritual. Então, já há um avanço aí. E na área psi, né, que há poucos estudos, né, a enfermagem está um pouco mais avançada que nós psicólogos nessa área, há mais estudos na enfermagem. Mas eu cito aí essa saúde mental e espiritualidade, né, a visão de psicólogos. Vale a pena dar uma olhadinha, né, nesse trabalho, né, quem quiser aprofundar um pouco. E o OMS, né, que também inclui no seu conceito a dimensão espiritual, né, do grupo Qualidade de Vida. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já traz também, né, esse critério espiritualidade, né, nos seus estudos aí, já considera isso no campo da qualidade de vida do ser humano. Isso é muito importante também, né, porque ratifica, né, estabelece a importância de você trazer a questão da espiritualidade do ser humano, né, da pessoa em tratamento de saúde, principalmente, né, a questão espiritualidade, né, trazer essa dimensão do ser humano também, né, no tratamento de saúde, né. Ok? E aqui eu já entro com os autores aí, que foram a base da minha pesquisa.
Um deles é José Paulo Giovannetti, né, que a gente vamos agora conversar um pouquinho, né, navegar um pouquinho nesse mar da espiritualidade, né, saber o que é espiritualidade. Então, José Paulo Giovannetti é um psicólogo, um filósofo, ele é brasileiro, né, ele tem um estudo, ele tem vários trabalhos, tem esse livro aqui, Psicologia e Espiritualidade, que é bem interessante, eu recomendo também, para quem quer aprofundar. E o Giovannetti, então, ele apresenta o seu conceito de espiritualidade, dizendo que é toda aquela vivência, né, que pode produzir uma mudança profunda no homem, né, e leva à integração com ele mesmo e com os outros. Então, é algo muito amplo e pleno, né? Essa integração é com ele e ele se percebe integrado com os outros, né? Com as outras pessoas, os outros seres humanos, né? E com isso ele experimenta a realidade como um todo, né? Na sua totalidade bio, psicossocial e espiritual, né? Nessa vivência que produz uma mudança profunda, né? No interior do ser humano. E essa vivência, ela é uma atividade do nosso espírito, né? Através do cultivo de valores, de significados, ou seja, o sentido da vida, né? Eu volto um pouquinho, né, para a nossa condição atual que nós vivemos, onde eu percebo que somos convidados, né, essa vivência diária, rotineira, né, de morte, né, de estar tão próximos da morte, né, pessoas morrem, né, todo dia devido a essa nossa condição, assim, ou seja, a morte ela é apresentada todo dia, né, na TV, na mídia, por conta da condição que nós vivemos atualmente, né, de um vírus que a gente não conhece ainda, né, algo muito novo. Então, essa vivência, essa questão de questionar a vida, né, também pode proporcionar uma mudança profunda na pessoa, né? E a partir daí uma integração com ela mesma, é um momento ímpar que nós vivemos, né? Questionar, né? Quais são os meus valores, qual é o significado, né? Qual é o sentido da vida, né? A partir do aqui e do agora, certo? E o Giovannetti traz isso no seu conceito de espiritualidade. E Brito Pinto também é um psicólogo brasileiro, né? E ele já fala que a espiritualidade ela é inerente ao ser humano, né? E ela pode ser cultivada ou não. Então, pode existir uma pessoa essencialmente espiritualizada, como pode ser uma pessoa que não desenvolve esse traço, né? Então, a espiritualidade ela está presente na hierarquia de valores, né? O que é importante para a sua vida em termos de valores. E nas decisões importantes da vida, né? Naquele momento que a gente se volta, né, para o seu íntimo, se conecta, né, com o que é ser em si, né? Isso ele entende que é espiritualidade. Nessa reflexão profunda sobre a existência, né? E na necessidade de ter um sentido para a vida, de ter um bom motivo para continuar vivendo, né? Então, isso a gente também pode fazer um link aí com a questão do suicídio, né? Até que ponto a pessoa, né, que tem ideação suicida e tudo mais, tem, né, um bom motivo para continuar vivendo. E Brito Pinto aponta
toda essa condição inerente do ser humano. Né? A espiritualidade é uma característica do ser humano. Okay? E Frankl, né? Viktor Frankl, o idealizador, né? O fundador da logoterapia, né? Considera que a dimensão espiritual é a dimensão humana do homem. Né? O que temos de mais humano, o que o homem tem de mais humano, se apresenta na dimensão espiritual. No espírito, né? Nessa dimensão espiritual que está a essência humana. Né? E a partir dali ele encontra um sentido para a sua vida e até nas condições mais extremas de sofrimento, né, nas doenças, nas vivências, né, que o colocam diante das vulnerabilidades e desafios da vida, né, sejam eles sociais, psicológicos ou físicos. Então, o Frankl traz aí essa proposta da dimensão espiritual, né? como sendo o que há de mais humano no homem. Né? E, a partir daí, ele propõe a autotranscendência. Né? Eu ir além do do corpo, do psicológico, da psique, né? E transcender, e ir além do meu interior, né? Procurando um sentido para a minha vida, né? Que seja pautado numa tarefa, né? Numa missão, e até no amor, né? No amor por uma pessoa. Né? Ele traz esta condição de autotranscendência, né? A partir do biológico, né? Eu me elevo, né? Eu atinjo o psicológico e a partir daí também eu me abro para a dimensão espiritual. Né? E o que constitui essa dimensão tridimensional do ser humano. E que proporciona um sentido da vida. Né? Viktor Frankl foi um psiquiatra, né, filósofo. Ele passou pela vivência, pela experiência de ter que viver durante um período num campo de concentração, pelo fato de ser judeu. Né? E em dado momento, né, assim que ele entrou nesse campo de concentração, onde muitas pessoas, né, escolhiam morrer, né, sendo eletrocutadas no fio, nas cercas lá que guardavam, né, o campo de concentração. E ele, logo no início, ele fez um contrato com ele mesmo. Ele disse, o que quer que aconteça comigo, eu não irei para o fio. Né? Então, nesse momento, né, Frankl também escolhe, né, faz uma escolha, e pautada nessa autotranscendência, o sentido dele ali dentro, naquele momento, a vontade de sentido dele, era acontecesse o que acontecesse, ele não ia para o fio. Né? Havia assim um outro elemento, né, que construía esse sentido dele permanecer vivo, apesar da situação severa de estar no campo de concentração, era de escrever, né, o tratado dele, o estudo da logoterapia, que ele já tinha projeto de lançar, e infelizmente é tirado dele todo esse estudo, esse manuscrito, mas ele consegue, né, reescrever lá dentro de condições precárias, mas ele consegue reescrever.
E este era o objetivo maior dele, assim, o sentido, né? A missão, a tarefa. Eu vou sair daqui e eu vou lançar, né, esse meu manuscrito, esse meu tratado da logoterapia. Então, a vivência do Frankl, né, nessa questão da autotranscendência, foi muito contundente, né, nesse campo de concentração. E dentro disso também tem a técnica do autodistanciamento, né, que é de você até com um certo humor rir da sua condição, né, rir no bom sentido, no sentido de transformar ou de superar alguma situação, onde você sobrepaira, né, a sua vivência, onde você realmente se observa, né, se observa de fora, e isso também promove, né, mudanças aí, que está atrelado a essa autotranscendência, né? Promove essa possibilidade de você transcender, né, as vulnerabilidades, os desafios da vida, né, todas as dificuldades aí do ser humano, né, que se apresentam na vivência do ser humano. Então, aqui nós temos um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais, essa questão da espiritualidade, que Brito Pinto diz que ela faz parte da estrutura de personalidade humana, né? É uma característica do ser humano, e ela está relacionada a valores e significados. Então, nós temos aqui a espiritualidade, fazendo parte da estrutura da personalidade do ser humano. E Frankl também fala isso, né? Que a estrutura de personalidade se forma a partir da inter-relação entre o psíquico, a liberdade e o espírito, né? No psíquico, toda essa questão da intelectualidade, né? Dessa capacidade que eu tenho de fazer escolhas, né, de deliberar sobre a minha vida, né, essa questão cognitiva, a liberdade de fazer essas escolhas, né, e além da liberdade, né, de ir para o caminho que eu quiser seguir, tem a responsabilidade, né, a responsabilidade das escolhas, dos caminhos percorridos, né? E atrelado a isso vem o espírito, a questão, né, da dimensão espiritual do ser humano, né? Então, essas três condições, assim, essa inter-relação entre o psíquico, né, a minha capacidade intelectual, né, a minha consciência, né, dos meus atos, das minhas atitudes, da minha vivência, a liberdade de escolha atrelada a uma responsabilidade pelas escolhas e a dimensão espiritual, né, constituem a estrutura de personalidade de Frankl, né? Ele traz essa visão, né? E a partir disso, nós temos as dimensões do ser humano. Então, na visão de Giovannetti, o ser humano é concebido como um ser biopsicossocial e espiritual, né? Brito Pinto também diz que o ser humano é constituído de 3 níveis articulados: o corporal, ligado à genética, à sexualidade, o psíquico, emoções, sentimentos, e o espiritual, que seria o sentido da vida. Então, temos essas 3 dimensões, né? Somos seres integrais. Temos a questão do corpo, bio, né? Da psique, do psíquico, e do espiritual.
né? Brito Pinto traz isso. E Frankl, né, o ser humano é entendido como uma unidade corpóreo-psíquico-espiritual. A questão da tridimensionalidade do ser humano, né? Biopsico-espiritual, né? Que constitui uma unidade, né, numa totalidade. Então, ele traz essa construção da ontologia dimensional e antropológica, né, do ser humano, que o ser, né, como ele se constitui, como ele se entende como ser humano, né, está pautada, está estruturada nos 3 pilares aí, né, bio, psico e espiritual, né, e antropológica, né, tenho a questão biológica, a questão psicológica, né, como o homem se constitui, né, e fechando isso, essa construção tem a dimensão espiritual do ser humano, que é o que Frankl traz, né, que é o que tem de mais humano no homem, né? É ali que ele transcende, que ele consegue superar, né, essas dificuldades, né? Transcendendo, a autotranscendência, indo além dele, né? Buscando um sentido para a vida dele, né? A vontade de sentido é que move o ser humano. Nessa questão tão atual também, né? Desse vazio existencial, desses questionamentos todos também que temos atualmente, o ser humano se encontra, né, num vazio existencial, e Frankl, então, vem com essa proposta, né, da vontade de sentido, do sentido da vida, né, e só se vendo como um ser bio, corpóreo, psico, espiritual, é que ele pode alcançar, né, essa plenitude, né, de se sentir realizado na vida, né? Ok? Então, essa é a construção, assim, de espiritualidade, né, desse ser tridimensional aí, de ser humano, né? Ok? É assim que eu construí o meu conceito de espiritualidade nesse doutorado, né, nesse meu estudo. E agora eu vou entrar um pouco na religiosidade. Então, a religiosidade implica uma relação do ser humano com o transcendente, né? Transcendente. Seria Deus, né, na religião cristã, né, um exemplo. E então há uma vivência religiosa, né? Há transcendência por meio, né, desse contato com Deus. Então, o ser humano, né, nós, seres humanos, nos constituímos ou ainda vivemos dentro dessa realidade, né, da religião, da religiosidade. Ok? E Brito Pinto também fala que espiritualidade e religiosidade são conceitos dissociados, não são sinônimos, né? Você falar de espiritualidade, necessariamente você não vai falar de religiosidade, mesmo porque ele diz que a espiritualidade é uma característica da estrutura de personalidade do ser humano, né? E a religiosidade está mais ligada, né, segundo Brito Pinto, a um meio social, a inserção social, né, o caminho que as pessoas encontram para viver, né, a religiosidade, essa questão de estar conectado,
né, com Deus, no caso da religião cristã, né, certo? E Viktor Frankl fala que a religião não é inata, né? O homem constitui a sua religiosidade dentro do ambiente religioso-cultural. Então, ele fala muito do que é dado, né, pela família, isso é uma construção, né, social, a religiosidade, ela não é inata, né? Já a espiritualidade, Frankl também coloca ela dentro de uma estrutura de personalidade, né? E ele fala que a religiosidade ela só é genuína quando existencial, né? Quando a pessoa não é impelida para ela, mas ela se decide por ela, ela escolhe, né, viver essa experiência de uma religiosidade, mas é algo muito genuíno, né? É algo do ser, né? Não doente, vamos dizer assim, né? A religiosidade onde você participa, mas nunca se questionou a respeito, né? Ela não é aquela religiosidade construída, né, pela pessoa. E aqui eu fiz assim um pequeno resumo dessa questão espiritualidade e religiosidade, né? Religião, a instituição social, os dogmas, ritos. A religiosidade é a prática de uma religião, viver a espiritualidade a partir da religião, né? E o espiritual, como o Frankl denomina o homus espiritual, né? Que seria o homem nessa totalidade biopsicoespiritual, certo? E a espiritualidade, então, é a manifestação da dimensão espiritual do ser humano. E transcender. Aí, falando, né, dos sujeitos da minha pesquisa, é manifestar o que esses sujeitos têm de verdadeiramente humano, né? A sua dimensão espiritual. É isso que eu entendi como transcender, né, nesse estudo. Okay? Isso aqui é apenas um resuminho que eu fiz de estudo aí que foi falado até agora, né, que eu falei até agora, coloquei para vocês, certo? E nesse momento aqui eu vou trazer alguns resultados, algumas análises que eu fiz, né, análise de conteúdo do meu estudo, né, que eu dividi em 3 grandes partes, né, essa análise de dados, né. Então, o primeiro seria conceituar espiritualidade para essas pessoas, né, esses sujeitos que participaram do meu estudo, né. Como que elas entendiam a espiritualidade? Como elas entendiam isso? Como elas viviam ou vivem isso, né? E eu dei o título de Os Sentidos da Espiritualidade e a Intersubjetividade nas Experiências Espirituais Vividas, né? Então, a conclusão que eu cheguei é que a espiritualidade ela é inerente ao ser humano. Eles veem isso, né? Esse grupo que participou aí do meu estudo, o homem é visto como um ser espiritual, né? E aí a gente tem algumas falas, né? A espiritualidade faz parte do ser humano, já nasce com a gente, é algo não material, a gente não toca, não pega, a gente sente, né? Então, tem essa questão, né? Mais efêmera, né, do que é a espiritualidade. E, assim, foi um desafio, né, fazer esses grupos focais, apresentar as perguntas, né, a primeira pergunta que eu fiz para o grupo, foram 5 perguntas, a primeira pergunta que eu fiz é o que é espiritualidade para você? Então, foi quase que um quebrar o gelo, né, porque falar, né, de algo que é tão profundo, né,
que é da existência do ser humano, pediu assim, né, um tempo, uma fala, e as definições, né, elas foram brotando, né, elas vieram, né, nessas trocas, né, nesse vínculo também, nessa conversa estabelecida durante esse período. Mas eu digo assim que foi um desafio também, né, dizer o que é espiritualidade para mim. Né, e via de regra, assim, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, muitas não sabem responder, né? Fica assim um espaço, né, para pensar, né? Então, é um tema, né, espiritualidade, ou é uma nuance, né, da vida do ser humano que sempre esteve, constitui, né, tem os estudiosos que dizem que faz parte da estrutura do ser humano, mas eu vejo assim que agora, né, ela está vindo à luz, está ganhando espaço, né, e isso eu acho muito importante. E, acima de tudo, muito importante escutar, né, saber, receber o que essas pessoas em tratamento de hemodiálise, tendo que ir 3 vezes por semana, a maioria ficando 4 horas na máquina, né, para filtrar o sangue, aquele processo todo, o que elas entendiam, né, de espiritualidade, como elas concebiam isso. Então, foi um mergulho muito legal, né, nessa dimensão do ser humano. E aí se apresentou assim, que essas pessoas, esse grupo, vivencia a espiritualidade pela religiosidade, né? Então, entendi que também foi um meio de transcender, né? Transcender a condição biológica, psicológica, né, do ser humano, né, e procurar transcender para lidar, né, para dar conta dessa realidade tão severa que é a doença renal crônica, né, e o tratamento de hemodiálise, né. Então, assim, eu disse que a espiritualidade era a fé, realmente, e é realmente essa fé. Bem, aqui tem os quadrinhos que estão me impossibilitando de ler, né? Mas se não tiver fé, não adianta ter o espírito, né? E nós temos a vida material e a vida espiritual, né? Espiritual, para essa pessoa ali, também seria viver religiosamente. E espiritualidade é você saber viver mais, saber respeitar o próximo, saber respeitar a sua religião, saber respeitar a sua profissão, né? Então, já vem aí uma consciência do que é espiritualidade, né? Você se abrir, né, para o biológico com o psicológico, né? A sua consciência, o seu pensar, o seu refletir a respeito, né? E acessar, né, a sua dimensão espiritual, né? Porque a pessoa diz que é saber respeitar o próximo, saber respeitar a sua religião, saber respeitar a sua profissão, saber viver. Realmente acredito que é uma pessoa que já para pensar sobre a sua existência, né? Ela já acessa, né? Ela já tem esse comprometimento de que a vida, né, não é só o biológico, estar doente ali, e se apoiando na questão psicológica, né, que é muito importante, lidar com as suas emoções, os seus sentimentos,
e a partir daí também transcender, né? Acessar a sua dimensão espiritual, ok? E aí tem a espiritualidade e a autotranscendência, né? É aquele sentimento que a gente traz dentro da gente, que na verdade conduz a vida da gente. Para mim está bastante relacionado a Deus, ao amor, à paz, à serenidade, a coisas boas, né? Então, esse movimento também que essa pessoa faz, né? De transcender, de ir além, né? De ver um sentido aí, né? Na vida, na vivência, né? No estar aqui agora, né? No ser. E espiritualidade, eu acho que é força de vontade, é ser pacífico, tolerar os outros. Então, vem valores, né? Vem os significados, o sentido que eu dou, né? Para a minha existência. Então, já se apresenta a espiritualidade aí também. E aqui, a segunda parte, assim, da minha análise, né, de conteúdo, é a experiência do tratamento e a espiritualidade. Esse aqui, então, é o coração, assim, da pesquisa, né? Onde eu percebi que havia, né, há uma coexistência dos saberes da medicina e da espiritualidade, né? Então, há uma relação aí entre qual é o sentido, qual é a definição, né, que essas pessoas entendem por espiritualidade e as suas atitudes frente, né, ao tratamento, à doença, né? Então, a espiritualidade se manifesta através disso, a confiança nos médicos, nos enfermeiros, senão a gente começa a desanimar e é ruim. A espiritualidade e a medicina, os dois juntos para a gente melhorar. Então, aqui se percebe que houve um sentido, né, nessa confiança, né, houve uma escolha, uma atitude de confiar nos médicos e nos enfermeiros. E é nesse momento que se manifesta a espiritualidade nessa pessoa, né? Ou é que ela consegue manifestar o que é espiritual nela, né? Então, é algo muito profundo, né? E que também já demonstra o vínculo que se estabelece, né, entre essa pessoa e a equipe de saúde, né? O que é muito importante, né? É óbvio assim, a espiritualidade e a medicina, os dois juntos para a gente melhorar, né? Então, é depositado toda uma confiança, né? Criado um vínculo entre essas pessoas e os profissionais de saúde, e a partir daí também se cria um sentido, né? Uma vontade de sentido para continuar nesta caminhada da doença, do tratamento, como se mais ou menos também fizessem um contrato, como o Frankl fez lá, né, no campo de concentração, de não ir para o fio, né? Eu vou estabelecer aqui uma confiança, né? E nesse momento a pessoa transcende, né? Ela busca esse sentido, né? E isso também é muito, muito legal. E aqui eu quero pontuar a necessidade ou a importância do profissional da saúde acolher, né, e entender, perceber, né, essa manifestação da espiritualidade do sujeito, né, dar espaço para que isso se manifeste, né, de ouvir, puxa, a medicina e o que eu entendo do que é espiritual, os dois estão juntos aqui para eu melhorar, né? Ter esse espaço para que a pessoa possa, né,
expressar isso. E isso está ligado, inclusive, à adesão ao tratamento, né? Porque também há vários estudos, principalmente na medicina, na cardiologia, os estudos ligados à espiritualidade e a questão do estresse, né, da hipertensão. Então, há comprovações aí de que o desenvolvimento, a prática da espiritualidade, ela também promove, né, uma estabilidade nessas questões de saúde, né, de ansiedade. Então, é muito importante que nós profissionais da saúde, estejamos atentos também a essa fala, né, do sujeito, né, em tratamento, que quer manifestar, né, essa sua dimensão, essa sua percepção de espiritualidade da vida, né? Ok? Acho isso muito importante. E aqui eu pontuei, né, o tratamento, a espiritualidade e a mudança de atitude. Há muitas pessoas que fizeram parte do grupo, que, inclusive uma delas, a Licita, que estão há muito tempo em tratamento, né? Estão há 9, 10, 11, ou até mais, né? Mais tempo em tratamento. Então, elas trazem também a sua experiência atrelada a essa questão da espiritualidade, né? Então, essa pessoa que diz, olha, essa cadeira aqui, né, se referindo ali a cadeira onde a pessoa, né, passa ali as 4 horas fazendo o tratamento dela de hemodiálise, né, me fez, né, dela muda um pouquinho a frase, eu estou aqui, acho que há 11 anos em tratamento, eu consegui perdoar muitas coisas, melhorar muitas coisas. Pode ser muito estranho, mas dentro desse processo de hemodiálise eu consegui crescer interiormente, né? Então, esta pessoa aqui também, né, ela percebeu que esse momento era importante para ela, né, e ela escolheu mudar, né, as atitudes, o olhar dela para a vida, diante das dificuldades, né, do tratamento, da doença. Ela encontrou um sentido nisso tudo, né? É lógico, né, que isto foi um processo, né, ela deve ter começado com muita reatividade, com muitas defesas ao tratamento, mas ela conseguiu transcender, né, essas dificuldades. Isso também é muito interessante. É muito interessante que o profissional, né, esteja também aberto para essas falas, né? Essas mudanças de atitude. E essa outra fala também, a partir do momento que a pessoa te procura, que ela vê em você alguma coisa diferente, eu acho que é aí que eu demonstro o que é espiritualidade. Eu percebo que eu passo valores quando eu vou ajudar alguém. Então, essa pessoa aí também, ela está no tratamento, mas ao mesmo tempo ela viu que ela percebeu que ela pode ser um farol, né? Que ela tem, né, um estofo, uma capacidade aí também, né, que ela chama de manifestação da espiritualidade, de dar um suporte para as outras, né, as outras pessoas em tratamento, né. E ela percebeu que ela passa valores, né, quando ela consegue ajudar alguém. Então, também atrelado ao sentido da vida, né? E essa questão da estrutura de personalidade do ser humano, né? Que Enio Brito Pinto fala, né? Na questão de valores, de significado,
do que realmente vale a pena viver aqui, né? Então, essa condição, essa construção desta pessoa também, né, se sentindo útil, né, dentro, sendo uma pessoa em tratamento, promoveu, né, muitas benesses, né, a ela mesma, aos outros, né, esse vínculo estabelecido, né, entre essas pessoas que fazem o tratamento, o vínculo entre essas pessoas, né, entre os doentes e os profissionais de saúde, também, né, cria um espaço, né, para manifestação, ou para que a pessoa expresse, ou que ela coloque essa sua vontade de sentido, né, em prática, que ela consiga transcender toda essa condição severa que ela está, né? E a terceira e última etapa aí do meu estudo, que são os significados do tratamento de hemodiálise e as reflexões sobre o tratamento. Então, aí foi um momento, né, de parar e pensar sobre o tratamento, né, o que mudou, o que ele me fez parar para pensar, né, essa realidade da hemodiálise, da vivência cotidiana com o rim mecânico, que é, né, a máquina de hemodiálise, procedimentos invasivos, isso desperta, né, muitas questões sobre a vida, valores, família, amigos, né, muda muitas vezes a relação. A pessoa doente, ela cria uma dependência, né, sobre a família, né, muitas vezes ela é, né, a pessoa que provê financeiramente a família, e isso muda, ela se vê num outro lugar, né. A questão social também, tinha um senhor que, muito interessante a fala dele, ele disse assim, eu vou nos encontros sociais, eu vou lá nos meus amigos, mas eu não bebo nada, eu não como nada, né, porque eu não posso, eu tenho uma dieta severa, né, por conta da doença renal crônica. E meus amigos até ficam, não bebe, não vai dar nada, mas eu não posso. Eu tenho essa consciência, né, de que eu não posso. Então, são outros valores que se colocam aí, a própria sobrevivência. Se eu quiser sobreviver, se eu quiser permanecer vivo, eu preciso da máquina, eu preciso do tratamento, né? Então, isso também promove essa reflexão sobre a vida, né? Esses questionamentos profundos, né? A pessoa mergulha no seu interior, como diz Giovanetti, né? E uma mudança de atitude diante do que não se pode modificar, né? E aí Viktor Frankl fala, né? Diante dos maiores condicionantes, né? Que eu não posso modificar, eu não posso parar o tratamento, eu tenho a doença, né? Isso não está em mim modificar, não posso dizer, olha, a partir de amanhã não vou mais fazer hemodiálise porque inventei um novo tratamento, né? Isso não existe, não faz parte da realidade, né? Então, essa condição, né, aparentemente limitante, mas pode promover na pessoa mudanças de atitude, de como lidar com isso, né? Então, para muitos, o tratamento significa um recomeço, né? A pessoa chega lá numa condição muito ruim e aos poucos ela, né, se sente
na vida novamente. Então, isso representa um recomeço, né? Mas é diferente, porque eu estou na máquina, de maneira diferente, com novos hábitos, tudo muda na vida, né? Tudo é novo. Tem esse valor de recomeço, mas é um recomeço dentro de uma condição, né? Mas a partir desta condição, eu também posso escolher, né, a minha atitude. Eu tenho essa liberdade, né, que vai além, né? A liberdade, como o Frankl diz, só, vamos dizer assim, o que tem de mais, não me lembro das palavras dele, mas é o que tem de mais superficial, o que está em primeiro plano, né? Mas o que realmente determina é a responsabilidade, né? Atrelada a esta liberdade, né, de escolha. E, já para finalizar, tem as minhas reflexões finais, do que eu concluí, assim, de uma maneira bem rápida, né, sobre esse estudo. Para esses sujeitos, a espiritualidade é definida como um fenômeno inerente ao ser humano, entendendo o homem como ser espiritual, que transcende a condição biológica, né? Porque eu percebi, assim, apesar de todas as dificuldades, de haver muitas pessoas numa condição severa, realmente que a gente pode considerar de paliativa, né, de cuidados paliativos, onde não há mais condição de transplante, onde a pessoa está já numa situação de depressão, né, ela ainda, né, usa ou ela ainda lança a mão, né, como um suporte à espiritualidade, apesar das dificuldades. É lógico que ela precisa de um acompanhamento psicológico, né, de um acompanhamento médico, mas este suporte, né, do que ela confia, da fé dela, a acompanham, né, são determinantes, né, são importantes nesse processo, né, de tratamento. E a percepção da espiritualidade reside principalmente na afirmação da existência de Deus e suas distintas imagens. Então, né, o estudo se conduziu dessa maneira, o fenômeno se apresentou desta maneira, né, a partir da existência de Deus, de uma religiosidade, das distintas imagens de Deus. Quando eu falo dessas imagens, é que Deus se apresentava de diversas, né, ou a partir de distintos símbolos, né, um Deus protetor, um Deus da sabedoria, e a partir disso, né, desses vários símbolos de Deus, se estabelecia uma intersubjetividade, né, entre essa imagem, entre essa construção do que é Deus, do que ele pode proporcionar, né, ao sujeito durante esse tratamento, né, e a questão da espiritualidade dela, né? Então, esse vínculo, essa intersubjetividade, né, dentro da visão fenomenológica, eu também observei, né? E a espiritualidade é vivenciada por intermédio da religiosidade, manifestada nos vínculos criados no cotidiano, o que inclui
entender e perceber a fé, a crença religiosa e o próprio homem, né? Então, essa espiritualidade, ela também se apresentou nessa concretude, nesse cotidiano, nesses vínculos, né? Eu tenho fé na medicina, eu tenho fé nos médicos, né? Eu pauto, né, essa minha trajetória, essa minha espiritualidade nessa construção, assim, né? Nesses vínculos, nessa inter-relação, né? Nessa troca, nessa vivência cotidiana da realidade, da hemodiálise, do tratamento, né? Da doença. Né? Então, é algo muito concreto, pautado aí na vivência cotidiana desta realidade, desta experiência vivida. Né? E a coexistência entre a ciência e a espiritualidade, representada pela fé. Eu acredito, eu tenho a fé, né? Que a ciência e a espiritualidade vão dar o suporte necessário, né, a essa caminhada. Certo? Essas foram algumas das minhas reflexões, né, finais aí, conclusões. É um estudo aberto, né? Mais uma vez, né, ratificando essa questão do profissional da saúde, né? Se aproximar deste mundo, né, espiritual das pessoas, né, doentes em tratamento, né, dessa importância, da necessidade de perceber, né, o ser humano como um ser integral, biopsicossocial, né, e espiritual. Olhar para a pessoa e entender, né, que ela é um todo, né, ela tem a sua unicidade, ela tem a sua singularidade, né, constituída a partir dessa totalidade. É um todo, né, não é só apenas o rim que vai lá ser filtrado, né, procedimentos técnicos, não. Tem, né, um ser aí que tem um corpo, né, a corporeidade, que tem a questão psicológica, né, social, e é também um ser espiritual, que pensa, né, que reflete, que procura entender a sua existência, né, a sua vivência nesse tratamento, né, entender o ser humano a partir dessa completude, assim, dessa construção, muda todo, né, promove, né, novos olhares e um novo entendimento, né, do que é passar, né, por uma experiência tão difícil como é a do tratamento de hemodiálise. E também sei das dificuldades, né, dos profissionais da saúde, nessa rotina do dia a dia, até com as suas dificuldades, né, de muitas vezes não conseguir ir além, né, da dimensão biológica, né, deste ser, né, que está em tratamento, né. Mas eu considero que cada vez mais é muito importante nós termos esta visão, e ela já, né, ela já está presente, né, nas práticas dos profissionais da saúde. E aqui tem as minhas referências, né, e eu agradeço a atenção.
E é isto. Legal. Agradeço ter me ouvido, né? Esse meu blá, 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 blá aqui, né? Pessoal, vamos abrir aí, microfone e câmera, à vontade. E agora estou aqui para trocar, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Posso aproveitar? Vai lá, Mona Lisa. Aproveite. Já vou aproveitar, antes que minha filha apareça aqui de novo. Então, Dorita, bem bacana o teu trabalho, foi bem bacana mesmo. Realmente a gente percebe esse movimento dentro da psicologia, né, dentro da ciência de um modo geral, né, em aceitar o espaço da espiritualidade, né, do desenvolvimento da fé como algo que contribui para a cura, né. Mas a minha pergunta a gente está olhando para essa questão da espiritualidade no papel e na pessoa do paciente ou do cliente, enfim, né, da pessoa que nós estamos trabalhando. Mas a minha pergunta, né, é de realmente dúvida quanto a isso, será que o fato, né, a questão do pessoal, do profissional, né, ele vivenciar, experimentar, desenvolver essa espiritualidade, ela faz diferença também nesse processo de cura, ele saber a importância disso, desenvolver ou não, ele experimentar isso pode fazer alguma diferença ou não? Com certeza, né? Nós profissionais psicológicos também somos seres humanos, né? Uhum. Isso eu falo muito, né? No setting terapêutico, nós também somos seres humanos, né? Então, você desenvolver, né? A partir de que você entende o que é espiritual, né? O que é espiritualidade, né? É muito importante, porque como que você vai dar suporte, né? Uhum. A pessoa que aparece, né, para você lá num tratamento de câncer, até numa hemodiálise, como você vai dar um suporte, né? Como você vai abrir espaço para essa fala, né? Da experiência, né, de espiritualidade dela, para a vivência, o que ela entende. Se você não tem isso, você, profissional psicólogo, não tem isso desenvolvido em você, né? É um exercício que eu considero muito importante. Sim, é uma impressão que eu tinha, mas, né, não sei se uma coisa minha, né, porque eu desenvolvo a minha espiritualidade, para mim é importante, logo eu entendo que pode ser benéfico para os outros também, né, é algo que me ajuda, contribui na minha vivência, eu acredito que pode contribuir com a vivência do outro também. Isso. E saber quando, né, abrir espaço para isso. Esperar que o outro também traga isso. Estar aberto, mas quando o outro trouxer isso para você, né? Sim. Pessoa em tratamento, né? Certo, sempre pela autonomia do sujeito, né? Isso. E ter essa clareza que muitas vezes o conceito dela de espiritualidade vai ser diferente do seu conceito, ou você pode ter conceito nenhum também, faz parte, né? Mas aí cabe, né, ao profissional psicólogo ter, né, esta visão de acolher, né? Sim. Essa necessidade da pessoa. Isso é muito importante. Pois é, vou emendar o negócio aqui então, vamos botar pimenta nesse negócio. Não tem graça. Tá, olha só, eu vou aproveitar a fala da Mona Lisa até como questionamento também, que seria o seguinte, a gente vê aí, não muitas vezes, poucas vezes aparece, quando aparece cria polêmica do fator aí psicólogo, evidenciando a sua fé ou a sua manifestação religiosa e levando isso para o trabalho e muitas vezes anunciando-se como o psicólogo tal, da religião tal, né? Como se fosse uma nova titulação à religião que ele tem, né? Não que não possa fazê-lo, mas é do jeito que é feito. Não o que é feito, talvez mais do jeito que é feito, né? Do que está falando, Dorita, me parece, me corrija se eu estou muito errado, que faz mais sentido o psicólogo, independente de fé ou não, religião ou não, ele ter, dentro do seu know-how e aprendizagem, a noção, né, entendimento da espiritualidade como tu apresenta,
e entendimento, sim, das religiões e da religiosidade, porque vai aparecer esse público de várias crenças, não crenças também, que ambos precisam de acolhimento, né? Porque senão parece que a gente acaba segregando pessoas por ter ou não religião, ter ou não fé, ou ter ou não espiritualidade. Eu acho que o nosso trabalho teria que ser não neutro, mas sim eclético, né? Abraçar várias almas, entendê-las pelo menos, e desnecessariamente ali até não obrigatoriamente necessita de a pessoa ter fé, como psicólogo que tem fé, para poder atender alguém que tem fé. Ou religião para atender pessoas que têm religião. Acho que tem que entender essas coisas, conhecê-las, né? Ou a partir das próprias pessoas, que daí, como tu colocou, eu acho, faz mais sentido, a pessoa que traz a demanda e ela que se apresenta como pessoa que tem fé, que tem religião, que manifesta uma espiritualidade, mas não eu que a induzo para o caminho tal, né? Não eu que coloco isso na frente. Não, espera chegar, então, e depois há uma relação, até muitas vezes, de troca quando há algo em comum, né? Transferência, contra-transferência, isso tudo a gente sabe que acontece. Mas parece que faz mais sentido ser mais aberto ou mais experimentado aí, seja na teoria ou nas práticas, mas não enviesado, não tendencioso, né? Não colocar à frente do seu trabalho também. Esse é um caminho, assim, muito delicado. A pessoa, né, vamos dizer, um psicólogo evangélico, um católico, tudo bem, ele tem a fé religiosa dele, né? Só que ele tem que saber que esta é uma religiosidade dele, né? E que ela necessariamente não vai aparecer no setting terapêutico ou no acompanhamento de uma pessoa, né, em tratamento de doença ou cuidado paliativo, quer que seja, né? Neste momento, o que se pede, né, é que o psicólogo tenha esta visão integral do ser humano, né? Bio, psico, social, espiritual. Essa é a tarefa, vamos dizer assim, do psicólogo e dos demais, né? Estamos falando aqui do psicólogo, né? Que ele precisa acolher, né, este ser que vem inteiro, né, essa integralidade do ser humano. E que pode ser que ele traga uma questão ligada à espiritualidade, não? Que com certeza vai ser atrelada a uma religiosidade. E que pode ser que seja muito importante no tratamento dele, né, naquela história ali, naquele momento. Então, o profissional precisa estar aberto para acolher isso, né? Para entender isso, que vai haver uma manifestação disso e procurar entender essa manifestação, né, dessa pessoa. Eu vejo assim, né? E independente, pode ser que a pessoa não tenha escolha religiosa nenhuma, nem o psicólogo, isso faz parte da vida, né? Temos que ser ecléticos mesmo, isso aí. Eu acho que nessa questão é muito importante esse aspecto de entender a religiosidade, ou entender a espiritualidade, mas desvinculando daquele viés que se tinha, pelo menos quando eu fui para a faculdade, muitas vezes, que a questão da espiritualidade era alguma forma de alienação, né? Sim. Que era visto como algo assim, não, se a pessoa tem algum tipo de religião, é algum tipo de alienação, ela está alienando, ela está fugindo de parte da realidade, e daí você acaba tirando, né, digamos assim, algo tão genuíno, tão humano, que é a questão da espiritualidade, né? A religião pode ser uma instituição, sim, com certeza, mas a espiritualidade pertence àquela pessoa que está se agarrando, digamos assim, de uma forma otimista naquilo ali, poxa, a minha fé vai me auxiliar. E quem a gente, até mesmo como psicólogo, para dizer, será que não? Então, foi uma das coisas que, quando comecei a entender, a estudar um pouquinho da psicologia positiva, ela conseguiu
trazer para mim foi a questão da espiritualidade como uma virtude, e dessa virtude fazendo parte do ser humano na sua integralidade, né? Então, é importante, mesmo se o psicólogo não tem nenhuma fé, nada assim, respeitar e observar aquilo ali como algo que realmente provém do ser e que pode ser um ponto de crescimento extremamente grande para ele. Né? E daí, quem é a gente para julgar o outro e dizer, não, a tua religião, olha, você está usando isso como um fato para se esquivar da sua realidade ou para não querer ver os pontos? Não. Aí é um julgamento seu em relação àquilo ali, né? A tentar compor parte da nossa realidade, da nossa caixinha e tentar colocar o outro dentro dela, né? Acho que nisso a ciência psicológica se abriu nos últimos anos, isso é excelente nesse aspecto de conseguir ver, né, todo esse mar. E eu acho que também o outro tipo de discussão, que é a questão também o inverso, né? Quando o psicólogo se professa em determinada fé e diz assim, olha, esta eu vou doutrinar a partir desse momento. Daí, opa, aí é o perigo inverso, que daí a gente tem que imaginar assim, bem, quem sabe nesse momento não seja a hora, se a pessoa procura alguém, ok, mas se não, você tem que ser neutro naquele momento. É complexo também a gente imaginar esses dois pontos serem tocados nesse momento também. Vamos dizer que é algo bem complexo mesmo, né? Que lembrei agora da Testemunhas de Jeová, a questão da transfusão de sangue também, né? Que já tem um aporte legal, mas de alguma maneira eles também precisam ser acolhidos, né? Então, há uma complexidade aí, né, nessa questão da espiritualidade atrelada à religiosidade. Mas faz muito sentido, né? Como é que você vai tirar, né, o chão, né, o suporte, às vezes ainda o último, único suporte da pessoa, que é a questão da espiritualidade. Você não pode tirar isso dela, né? Isso que está fazendo com que ela prossiga aí, né, na caminhada dela. Então, o profissional precisa estar sempre muito, mas muito conectado, né, com a história, né, da pessoa, e estar aberto para ouvir, né, o que ela tem para trazer com relação à sua experiência, né, espiritual, religiosa. Tina, quer entrar? Liga o microfone. Vai lá. Ok, boa noite. Boa noite. Peguei uma parte, Dorita, da tua fala, porque eu não consegui chegar antes, mas assim, já me senti satisfeita com o que eu ouvi, né? Porque há muito tempo eu venho tendo interesse nessa área, porque eu vejo que as pessoas procuram, né? E se identificam muito com a questão da espiritualidade. E às vezes me incomoda quando no grupo de psicólogos que a gente participa, né, de Joinville, enfim, alguns grupos que se tem algum paciente ou cliente que diz assim, eu queria conversar com um psicólogo católico, psicólogo não sei o quê. As pessoas se incomodam quando ouvem isso. E se o psicólogo entendesse que o que ele está pedindo não é a religião, mas sim o entendimento da questão da fé que ele tem, eu penso que a gente teria mais abertura, né? E teria mais possibilidade, porque parece que quando se fala de religiosidade, se coloca um bloqueio, dizendo, não, vai falar de religião, eu não quero, e as pessoas acabam julgando sem abrir a possibilidade ou dar abertura para as pessoas se colocarem, né? Porque vem primeiro o julgamento para depois vir o entendimento. E eu fico muito satisfeita em te ouvir falar nesse formato, porque eu acho importante essa abertura, desse entendimento de que esse ser, né,
entende como um foco, como uma bênção, como uma possibilidade de cura, como uma segurança, essa espiritualidade, né? E eu falo até em função de situações próprias mesmo. Também fiquei no leito de morte durante muito tempo e eu me apeguei muito à minha fé, né? E assim, e aí, quando eu digo me apeguei à minha fé, vinham pessoas de todas as religiões possíveis e rezar por mim, orar por mim, colocar, interceder por mim, enfim, independente da nomenclatura que se diz. E eu acolhia porque eu sabia que aquilo era importante para mim, porque eu me identifico com isso, sabe? Então eu fico muito agraciada e eu vou ainda assistir toda a tua fala e fico muito feliz que está tendo essa abertura e esse novo olhar, né? Não sei se é novo, mas enfim, para mim é novo e respeitoso. Eu estou vendo uma forma respeitosa de entender esse tipo de paciente, esse tipo de pessoa que tem interesse nesse tipo de cura, nessa busca de melhoria, enfim. É isso, Marcos. Obrigada. Obrigado, Dorita. Gratidão. Obrigada a você. No meu estudo aí, a espiritualidade, ela apareceu como um suporte primordial, essencial, né, no tratamento da hemodiálise. Né? Isso foi muito visível, né? Foi muito claro, né? Que ela é um suporte, né? Porque nós, seres humanos, nós temos essa tendência, né? De procurar, né, auxílio quando a coisa, né, tá ruim, assim, né? Quando o bicho pega, né? Quando temos uma dificuldade muito, né, muito intensa aí. Então, a gente tem essa tendência, sim, né? A gente se agarra aí, aqui tem para se agarrar. Dorita, eu fiquei até curioso sobre uma questão. Existe um teste chamado VIA, que ele verifica quais são as virtudes da pessoa e as forças de caráter, e uma delas é a questão da espiritualidade. Fiquei interessado em saber, será que se aplicasse, apareceria parte dessa questão dessa espiritualidade, né, nessas pessoas? Acredito que sim, porque normalmente são pessoas que isso é vivenciado de forma muito interessante. E eu acho que para o profissional psicólogo, a gente tem que conseguir conviver com uma pessoa de qualquer religião, qualquer tipo de fé, e conseguir ver aquilo ali como um ponto de desenvolvimento para ele, né? Não cabe a gente julgar uma pessoa de fé distinta ou de entendimento distinto. Isso é ao contrário, né? Se a gente tem que ter uma mente mais aberta, é uma forma de fechar a nossa mente, é ver, digamos assim, só a nossa cultura, é só a nossa forma de pensar tá correta, e isso acaba fechando o nosso canal para conseguir entrar, entender um pouquinho do mundo daquela pessoa. Tanto que a medicina aí, né, a medicina está partindo, né, para as cadeiras, as disciplinas, medicina e espiritualidade. Então, o profissional já está entendendo a necessidade de se aproximar, né, dessa dimensão aí do ser humano, né? Então, acho que não mais precisa acolher, né? Precisa receber a pessoa em tratamento, seja em psicoterapia, algum tratamento de saúde, precisa receber ela uma visão integral do ser humano, aquela visão biomédica que eu vou olhar, sei lá, o joelho, o rim, não dá mais, né? Nós aqui no Brasil ainda estamos iniciando, mas Europa, Estados Unidos já tem isso, né? Já tem isso, assim, uma caminhada, né? Já mais construída. Então, ela não dá mais para negar, né?
essa questão também de religião, ela, por muito tempo, ela estava atrelada à questão do delírio, da pessoa, né, em surto psicótico, essa questão toda, né, que falou com Deus, que viu Deus. Então, dentro do mundo da psiquiatria, da psicologia, ainda tinha muito essa construção, assim, né? Não, está falando de religião, essa coisa está em surto, né? Está com pensamentos aí de megalomania, ou seja, o que for, persecutório e tudo mais, né? Mas hoje em dia isso já não vai por esse caminho só. É lógico que temos os surtos, né? Mas já se abriu para outras, né? Outros entendimentos, outros conhecimentos. E esse artigo aqui, ele é muito legal, espiritualidade e saúde mental, né? Ele traz todas essas questões de como, né, você receber, acolher, né, a espiritualidade, a religiosidade da pessoa, né, em psicoterapia. Espiritualidade e psicoterapia. Esse artigo aqui é muito legal. E tem esse livro aqui também, que é excelente, do Harold Koenig, Espiritualidade no cuidado com pacientes, que ele também traz essa coisa muito prática, que tem um outro olhar da espiritualidade, podendo, o entendimento que a pessoa tem da religiosidade, né? Falando nessa coisa concreta da religiosidade, que ela está sendo punida por Deus, né? Eu estou aqui nessa condição assim, né, de doença, porque eu estou sendo punida, né? Deus está me castigando. Tem este outro lado da moeda também, né? Então, que o profissional precisa também estar atento. Aí cabe até um processo psicoterapêutico, né? Para a pessoa procurar entender, né, isso de outra maneira, porque isso pode atrapalhar, pode impedir, né, a evolução aí do tratamento, a adesão ao tratamento, né? Tem essa questão também. Pessoal, eu vou formalizar o fim da gravação, mas a gente fica mais uns minutinhos para botar a fofoca em dia. Vou já de antemão agradecer a Dorita pela participação, aí disponibilizar o tempo e o conhecimento dela, e deixo aberto as tuas considerações, Dorita, finais aí. Minhas considerações finais, então. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Agradecer todo mundo aí, as pessoas, né, que estão presentes, a dispor, né, do seu tempo, né, para estar aqui, escutando um pouco desse meu trabalho. E a minha intenção agora eu não falei, né, mas o meu estudo foi feito em Buenos Aires, na Universidade de El Salvador. Então, ele está em espanhol, quero passá-lo para a língua portuguesa, para publicar um artigo a respeito, escrever um livro também, a minha intenção, né? E essas são as minhas propostas, nesse momento, com relação ao estudo, né? A pesquisa feita. Legal. Chamamos quando lançar o livro, fazemos aqui. Tá. Beleza? Obrigado, gente. Beleza. Até a próxima aí. Fechando.